Glórias a Deus, a Ele, toda honra, toda glória. Quão maravilhoso é podermos cantar os feitos do Senhor sobre a vida daqueles que depositaram nele a sua fé, como fez Jó. Eu gostaria de iniciar a ministração dessa noite fazendo uma pergunta individual e pessoal. Como está a sua fé? Como está o nível de sua fé? De que tipo de fé eu me refiro? Me refiro da tua fé em Deus, a fé que nos leva a alcançar aquilo que por meio naturais se mostra inalcançável. A fé que Jesus diz, a fé que é capaz de mover montanhas, a fé que move a mão de Deus, a fé de mover o sobrenatural. Como está a sua fé? Quem sabe em outros momentos a tua fé estava lá em cima, mas de alguma forma, algumas situações te cercaram, alguns pensamentos adentraram no seu coração, comprometendo o teu nível de fé, de modo que de repente a tua resposta hoje é a seguinte: olha, dias atrás, tempos atrás, a minha fé estava lá em cima, mas hoje ela já não está tão grande assim. Como está a sua fé? Nesta noite nós estaremos tratando de fé, para ilustrarmos assim, ficar gravado na nossa memória. O título da ministração de hoje é Os Passos da Fé. Passos da fé. E é interessante porque quando você traz à memória passos, você consegue enxergar alguém andando, alguém se movendo. E a verdadeira fé traz esta realidade de alguém que está se movendo, em movimento. E o que está impulsionando esse movimento é a fé. E o texto no qual nós estaremos meditando nesta noite se encontra registrado lá no Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do versículo 46, que narra uma segunda vez em que Jesus esteve em Caná da Galileia, no mesmo lugar onde ele principiou os seus sinais, os seus milagres, quando ele transformou a água em vinho, numa cerimônia de casamento. E Evangelho de João, capítulo de número 4, iniciando no versículo 46. Acompanhe a leitura com muita atenção. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não vedes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro seus servos, e lhe anunciaram dizendo: o
teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus novamente fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Que passagem maravilhosa! Quantas coisas tremendas nós nos deparamos neste encontro de Jesus com esse pai, que era um oficial do rei. Esse pai estava angustiado, muito preocupado, temeroso, porque o seu filho, a quem ele muito amava, se encontrava doente, enfermo em sua casa, acometido de uma enfermidade que estava o levando às portas da morte. Este pai, ouvindo que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, não pensou 2 vezes. Antes ele correu para encontrar-se com Jesus e ali relatar para Jesus o sofrimento, a angústia, a dor, a preocupação que estava no seu coração. E Jesus tem um diálogo com esse pai, simples e transformador, aonde a fé deste pai vai ser justificada, vai ser manifesta por meio da atitude que ele teve. Não tão somente na atitude de ir até Jesus, mas aperfeiçoando essa fé nos passos que ele deu após ouvir a voz de Jesus. Você tem ouvido a voz de Jesus? Deus tem ministrado ao seu coração diante de uma situação que você, quem sabe, tem vivido, tem buscado. Todas as vezes que nós nos achegamos perante Deus e apresentamos perante Ele os anseios, as dúvidas, os sofrimentos, aquilo que está nos angustiando, todas as vezes que a fé nos leva até Deus, Deus nos responde. A situação, as circunstâncias onde a resposta de Deus vem pela manifestação do milagre, a manifestação de uma resposta. Mas há momentos em que a resposta de Deus vem por meio de uma palavra, de um direcionamento que vem ao nosso encontro para verdadeiramente provar a nossa fé. E foi justamente isso que aconteceu com esse pai, porque no primeiro momento a sua fé o levou a clamar a Jesus. Ele roga a Jesus, ele pede para Jesus, para que Jesus fosse pessoalmente até a sua casa, descesse com ele, para que ali curasse o seu filho, para que ali Jesus presencialmente estendesse as suas mãos, ou tivesse uma outra atitude que curasse o filho daquele homem. Jesus vai dizer para ele: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Por quê? Porque esse homem, num primeiro momento, ele havia condicionado a cura, o milagre, como se fosse só possível se Jesus fosse pessoalmente, descesse com ele até a sua casa, até a região onde ele morava, que aí ele pudesse presenciar uma ação visível
de Jesus, como Jesus havia operado em outras situações, estendendo a mão, tocando nos olhos, próximo de alguém, enviando uma palavra, próximo daquele que estava enfermo. Mas o poder de Deus, ele é variável, ele se manifesta de várias maneiras, é insondável. Deus, ele cura de diversas formas. E este pai aqui, ele é interrogado. Jesus coloca uma questão para ele, dizendo: olha, você só vai crer se presenciar visivelmente uma ação, se ver o sinal. Se porventura não ver um sinal, não vai crer. Aí então esse pai ali, ele apressadamente, ele fala: Senhor, desce comigo, Senhor, antes que o meu filho morra, Senhor, vamos comigo. Me lembra aquela mesma questão parecida, quando Jairo vai até Jesus clamar pela sua filha, e acontece uma situação ali, uma aparente demora, que certamente, quem sabe, angustiou o coração de Jairo, e quem sabe essa palavra que Jesus no primeiro momento fala para este pai, dizendo assim: olha, se não virdes os sinais, os milagres, não crereis. Ele diz: Senhor, vamos logo. E aí Jesus vai dar uma palavra, Jesus vai dizer assim para este pai: vai, o teu filho vive. É aqui que a fé deste homem vai se manifestar. É nesse momento que ele vai corresponder com uma atitude de fé. E é importante compreendermos isso, amados irmãos, que uma fé verdadeira, ela nos leva a ter uma atitude. O apóstolo Tiago, escrevendo a sua carta, ele faz uma pergunta. Ele vai dizer assim: meus irmãos, de que aproveita se alguém disser que tem fé e não ter obras? Obras aqui é atitude de fé, uma ação de fé. Ele pergunta: de que vai valer esse tipo de fé? Que proveito tem nesse tipo de fé, se for somente uma fé verbalizada? É importante anunciar, verbalizar a fé? Claro que é importante, mas só verbalizar de maneira mecânica não faz com que a glória de Deus venha se manifestar. Nesse mesmo texto, Tiago vai dizer assim: porventura não foi o nosso pai Abraão justificado por meio da atitude, da obra, da ação que teve, quando ele ofereceu Isaque como sacrifício? Ele vai dizer depois: vede, pois, que a fé contribuiu para a sua obra, para a sua ação, de modo que a sua fé, por meio da ação que ele teve, foi aperfeiçoada. Uma fé, ela se mostra perfeita quando ela é seguida de uma atitude. É aqui o divisor de águas entre aquele que verdadeiramente crê e expressa por meio de uma ação, e daquele que crê, mas não esboça uma ação. O mesmo texto de Tiago vai dizer assim, que assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé, se não tiver as obras, a ação, uma atitude de fé, ela é morta em si mesmo. Ou seja, não acontece aquilo que se espera, não se produz. E no texto que nós estamos tratando aqui, se encaixa com este princípio, com essa definição de fé tratada por Tiago. Jesus vai dizer para esse pai: vai,
que o teu filho vive. Ele não retrucou, não houve nenhum mas, que muitas vezes nos faz tropeçar e corrompe esta fé, um mais, um porém, um e se. Quantas vezes você já recebeu uma palavra da parte de Deus ministrada ao seu coração? Quantas vezes numa ministração da palavra de Deus, o Espírito toca na tua alma dizendo: creia, faça assim, tome essa atitude, dê esse passo de fé. E quantas vezes você travou na hora de dar o passo da fé, e por isso não se cumpriu aquilo que você ansiava, que você necessitava na sua vida? Ah, amados irmãos, esse tipo de fé, a fé de mover o sobrenatural, ela é condicionada a uma ação, a uma postura. Por isso nós estamos falando hoje sobre os passos da fé. O texto que nós vamos ver aqui, Jesus disse no versículo 50, vai, o teu filho vive. Olha a parte B, o divisor de águas, que marca, sela, que demonstra a fé desse homem. Está escrito: e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Aleluias! E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Foi para sua casa. Ele creu no seu coração de tal maneira, isso ficou tão evidente, que ele não insistiu que Jesus fosse pessoalmente. Ele creu na palavra de Jesus. Como aquele centurião que nós falamos há alguns dias atrás, que ele disse: Senhor, diga somente uma palavra para que o meu servo seja curado. Este pai agora, ao ouvir a palavra, o teu filho vive, vai para a tua casa, corre, vai para lá, o teu filho vive. Ele foi para casa. Vimos aqui essa fé manifesta, de acordo com a definição que Tiago nos dá. Aonde foi a obra? Aonde foi a ação? Está no fato dele ter partido para sua casa. Isso demonstrou que ele creu, que ele confiou na palavra que Jesus havia falado ao seu coração quando disse: vai, o teu filho vive. Quando eu estava meditando nesse texto, eu me recordei de uma ocasião, quando eu iniciei a minha caminhada com Jesus. Eu me recordo que um dia eu estava voltando do meu trabalho, havia um grande risco da empresa que eu trabalhava falir, o que acabou acontecendo. Eu já estava dando os primeiros passos na fé em Jesus, apresentando toda a minha vida a Ele, e desse trajeto do meu local de trabalho até a minha casa, era um trajeto que eu fazia a pé, devia ter uns 2 quilômetros, 3 quilômetros mais ou menos, e nesse intervalo eu comecei a pensar, a refletir em algumas áreas da minha vida, aonde já havia apresentado ao Senhor, mas até então eu não havia presenciado nenhuma mudança, muito pelo contrário, parecia que as coisas estavam piorando. Quem sabe você tem vivido isso, quem sabe você num tempo passado já viveu isso, e foi interessante, eu me lembro isso de maneira tão nítida, como se fosse ontem que houvera acontecido, porque naquele trajeto, eu ainda não tinha um conhecimento quase que nenhum da Bíblia, eu estava iniciando a caminhada,
E eu ouvi claramente nos meus ouvidos a seguinte palavra: se você crer, você vai ver a glória de Deus. E ao ouvir essa voz ecoando nos meus ouvidos, no íntimo do meu coração, isso despertou uma esperança. Aí então, tudo aquilo que parecia ser preocupação, um pré-anúncio de que as coisas iriam piorar, dissipou naquele momento, e uma grande esperança brotou no meu coração, e houve paz. E eu me lembro que parecia que eu não estava fazendo muito sentido, porque eu estava sozinho, e eu disse: eu creio. Ah, queridos irmãos, passado algum tempo, as coisas foram tomando um outro rumo. Aquilo que os terrenos da minha vida que estavam acidentados, escabrosos, de repente eles foram aprumados. A empresa realmente fechou, mas Deus não me desamparou, abriu uma porta mais eficaz. Tudo aquilo que parecia que não tinha mais jeito, o Senhor colocou no trilho na minha vida. E de tempo em tempo eu me recordo disso. Todas as vezes que eu medito sobre fé, eu me lembro disso. Por isso que eu me recordei quando estava preparando. E foi tão interessante que alguns anos à frente, quando eu comecei a ter um contato maior com a Bíblia, em estudar, em meditar na palavra de Deus, eu me deparei com uma passagem, onde Jesus fala para uma pessoa: se tu creres, verás a glória de Deus. Que coisa tremenda! Era o próprio Espírito Santo trabalhando a palavra no meu coração, antes de eu conhecer a palavra escrita, mas o princípio de fé, o Espírito já estava trabalhando no meu coração, assim como o Espírito Santo está trabalhando no teu coração nesta noite, acerca de crer nos passos da fé. E os passos foram dados, já não havia mas, porém, e se não, no meu coração passou a ser conduzido por uma certeza, que ele me disse: se tu creres, verás a glória de Deus. Assim também precisa ser os passos da fé, daquilo que o Espírito tem ministrado ao seu coração. Você tem buscado ao Senhor, tem orado a Ele, o que Ele tem pulsado no seu coração? A palavra de Deus diz que a fé, ela nasce no ouvir a palavra de Deus. Mas assim também, a incredulidade pode corromper a fé, se dermos ouvido aos questionamentos que vêm na contramão da palavra de Deus. E quando isso acontece, os mas, os porém, os e se, corrompem a fé, nos trava, nos impede de darmos passos de fé. O medo entra, e não há como no mesmo coração habitar junto o medo e a fé, a incredulidade e a fé. Quando o medo e a incredulidade entram no coração, a fé sai. Assim também em contrapartida, quando a fé entra num coração onde tem medo e onde tem a incredulidade, esses dois vão embora e a fé permanece. Esse pai, ele creu e ele se dirigiu até a sua casa. Mudou a sua atitude. Há uma outra passagem, também muito conhecida, vivida por uma mulher, que era estéril, e essa esterilidade a fazia sofrer, a humilhava. Esta mulher chamava-se Ana, mulher de Eucana.
Esse homem tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina gerava filhos e Ana não, porquanto o Senhor havia fechado a madre de Ana. Esse homem ia com as suas mulheres e suas famílias todos os anos para adorar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor. E Penina zombava de Ana, humilhava Ana, porque ela não dava filhos ao seu marido. Essa mulher então, ela entra no templo, e ali ela rasga o seu coração ao Senhor, de modo que Eli estava ali presente, o sacerdote, e aí ele olhando aquela mulher prostrada, somente balbuciando, não saía voz, não saía som da sua boca, tão somente ela balbuciava. E aí então ele pensou, esta mulher está embriagada. E aí ele vai até ela e pergunta, mulher, deixe de lado, até quando tu estarás sob o efeito do vinho? E aí ela responde, não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, antes derramo a minha alma perante o Senhor. Antes derramo a minha alma perante o Senhor. Aquele homem era um sacerdote. E olha a resposta dele. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo 17. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Olha a palavra de Eli, vai-te em paz, vai-te em paz, torna-te para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda conforme a tua petição. O que ela estava pedindo? Um filho. Qual era a causa da amargura do coração daquela mulher? O que atribulava o espírito daquela mulher? O fato de ser estéril. Ela derramou a sua alma perante o Senhor, assim como esse pai derrama a sua alma até Jesus, perante Jesus. Jesus disse, vai que o teu filho vive. O sacerdote Eli fala para Ana, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda conforme a tua petição. Olha agora a atitude de fé de Ana. Versículo 18 vai dizer assim, e disse ela, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho. Assim Ana partiu e comeu, se alimentou. Uma das coisas que acontecia com ela naquele momento de angústia é que ela não comia. Ela desprezava o alimento por causa da angústia da sua alma. Agora ela vai o seu caminho, ela come. O seu semblante já não era triste. Ela já visualizava o nascimento do seu filho? Não. O seu semblante mudou porque enfim ele nasceu? Não. O seu semblante mudou. Ela foi e se alimentou porque ela creu na palavra. Ela creu na palavra de Eli. Vai-te em paz. E ela foi. E essa palavra foi acompanhada. E o Deus de Israel te conceda conforme a tua petição. Versículo 19 vai dizer, e levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, eles se relacionaram intimamente, e o Senhor se lembrou dela. Aleluias! E o Senhor se lembrou dela. Por quê? Porque ela manifestou a fé.
indo o seu caminho, se alimentando, mudou o seu semblante, ela adorou o Senhor, ela foi para a sua casa. Deus se lembrou dela, Deus se manifestou e ela concebeu, ela deu à luz a Samuel. Por quê? Porque ela creu. O texto base que nós estamos lendo aqui vai mostrar agora que esse pai, voltando para sua casa, antes dele se achegar à sua casa, os seus servos vêm ao seu encontro e anunciam para ele: o teu filho vive. O que Jesus disse? Vai, porque o teu filho vive. Ele foi, e quando ele chega lá, ele é recebido com essa notícia gloriosa: o teu filho vive. Por quê? Porque ele creu. Ele creu, ele voltou para sua casa crendo, confiando. Versículo de número 52 vai dizer assim: ele pergunta: que hora que o meu filho melhorou? Que hora que aconteceu isso? E aí ele ouve a seguinte resposta: ontem às 7 horas a febre o deixou. Ontem às 7 horas, no dia anterior, e o homem conhece, ele se lembrou, ele reconheceu que fora justamente nesse mesmo momento, quando Jesus disse para ele: o teu filho vive. Ah, queridos irmãos, a fé sem a atitude, ela é inoperante. De nada vai dizer, vai resolver você dizer eu creio e murmurar. De nada vai resolver você dizer eu creio e ficar parado, acovardado, acovardada, sendo preso por questionamentos. Não, rompa isso, se desprenda de toda incredulidade, coloca para fora da sua vida o mas, o e se, e o porém, e o porquê não. A tua fé, ela vai ser aperfeiçoada por meio de atitude, ela vai produzir por meio de uma ação. Abraão, o pai da fé, ele foi justificado em sua fé, a sua fé se aperfeiçoou por meio da obra que ele fez, da atitude, quando Deus pede para ele o seu filho Isaque, e ele oferece, ele vai às vias de fato, ele prepara as coisas para o sacrifício, ele chama o seu filho, ele chama os seus servos, num determinado momento ele fala para os servos: olha, fiquem aqui, eu vou subir com o Isaque, e depois nós vamos voltar. O nível de fé, não há espaço para dúvidas. Quem sabe você está dizendo assim: ah, mas a minha fé, ela é pequena demais. Mas quem disse que a fé nasce grande? Não. Jesus falando sobre fé, ele vai dizer assim: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e isso será feito. Se tiveres fé como um grão de mostarda, o que significa isso? Ele não fala do tamanho, se você tiver uma fé pequenininha, não. Ele fala do processo de crescimento da fé, de materialização da fé, que vai crescendo a cada passo que você vai dando. Deus tem falado com você? Creia, dê um passo de fé. A cada passo de fé que nós vamos dando, queridos irmãos, o Espírito Santo vai nos estimulando. É bem verdade que também vamos recebendo os dardos inflamáveis do maligno. É interessante que quando o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a armadura de Deus, pela qual nós estaremos protegidos, iremos prevalecer contra todas as artimanhas do inimigo, ele vai dizer assim: empunhe dentre as partes da armadura, ele vai dizer, empunhando o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Não é alguns ou quase todos, ele diz
todos os dardos inflamáveis do maligno. Que são isso? Quando nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração e somos levados a confiar, o Espírito Santo vai testificando no nosso coração, que a voz de Deus dizendo, afirmando, dizendo: creia, como eu ouvi naquela ocasião, se tu creres verás a glória de Deus. Foi condicionada a glória de Deus para ser visível na minha vida, e também como é na sua vida, ela é condicionada a se creres. Jesus perguntou para esse pai: acaso se não verdes os sinais, os milagres, não crereis? Esse pai dá essa resposta em atitude. Ele não insistiu: desce Senhor, desce Senhor. Não, ele disse: eu vou, porque ele creu quando ele ouviu: vai que o teu filho vive. E quando ele contempla a manifestação do poder de Deus em resposta a essa fé, a fé dele cresce ainda mais. E essa fé que manifestou a princípio no seu coração, contagia toda a sua casa. Certamente eu acredito que vai testemunhar como se manifestou aquele milagre, como Jesus falou com ele, como ele creu, como que ele veio no caminho. Amados irmãos, abrimos um parênteses aqui. Houve um caminho a ser trilhado para esse pai. No dia anterior às 7 horas, nós não sabemos o horário que ele chegou na sua casa, mas a resposta do servo foi: ontem às 7 horas. Entre o ouvir, vai que o teu filho vive, e o chegar, foi necessário passos de fé. Passos de fé. O texto vai finalizar dizendo: e creu ele e toda a sua casa. Sabe, amados irmãos, incredulidade pega ou não pega? Começa a ouvir. Se você não estiver firme na sua fé, se você não fechar os seus ouvidos, de repente você tem uma promessa de Deus na sua vida, e você começa a confiar, a crer nessa promessa, e daqui a pouco você começa a ouvir daquelas pessoas que te cercam: olha, não vai dar certo, olha, desiste, olha, se fosse para acontecer, já teria acontecido, olha, isso daí não é bem assim, olha, você está equivocado, olha, não é bem assim. Se você não colocar um tampão espiritual nos seus ouvidos contra a incredulidade, isso só pode vencer por meio da fé. Pode ter certeza, isso vai comprometer os teus passos. Quantas situações, quem sabe, já aconteceu com você, de você crer e começar a dar os passos de fé e confiar, e de repente no meio do caminho você dá ouvido a pessoas ou a pensamentos que vêm na sua mente. Isso compromete o teu caminhar. Você já não andava com tanta firmeza assim, os teus passos já não eram tão direcionados, e de repente quando você se viu, você já havia parado e começado a andar para trás. Assim como aquilo que você ouve pode comprometer a sua fé, assim como a incredulidade ela pode contaminar, a fé também pode influenciar poderosamente e eficazmente. Esse homem relatou o que aconteceu, e diante daquelas palavras, a sua casa creu. Quantas pessoas muitas vezes estão caminhando na fé, e de repente as coisas não vão bem no primeiro momento, ela já abre a boca e começa a murmurar, a reclamar, a praguejar. Isso acontece, e eu pergunto: o que acontece com essa fé? Ela é uma fé inoperante, porque não há como com um lábio dizer eu creio, e com o mesmo lábio murmurar, reclamar, praguejar, lamentar. Creia, o teu filho vive, vai. Ele diz para Ana: vai-te em paz,
e o Deus de Israel conceda conforme a tua petição. Passos de fé. Creia. Ei, não desiste. Siga adiante. Quem sabe você está vivendo um tempo onde você parou. É tempo de se colocar. É tempo de receber uma porção da palavra de Deus. Como nessa noite está te estimulando, me estimulando. Se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, você verá. Não fique esperando sinais. Muitas vezes nós somos como esse pai, a princípio, como Jesus fala para ele. Porque no começo, como Jesus fala, se você não ver sinal, você não vai crer. Muitas vezes nós estamos esperando sinais, querendo ver alguma manifestação, o vento soprar, o ficar arrepiado, ou alguma coisa nesse sentido, alguma coisa mística. Não! O que você e eu precisamos ver para crer? Na verdade não é ver, é ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus que ecoa, que penetra lá dentro da tua alma, como uma semente de mostarda, que quando lançada na terra é a menor das sementes, mas depois ela começa a se desenvolver e ela se torna uma grande árvore, aonde as aves vêm se aninhar, aonde dá sombra. Esse homem passou a dar sombra na sua casa, a produzir por meio da fé. Assim também, a palavra de Deus te estimula, te chama nesta noite para crer, para confiar. Nós vamos orar neste momento. Deus pode manifestar o seu poder no sobrenatural? Pode, Ele é Deus. Mas o direcionamento da palavra diz: se você crer, dê passos de fé. Vamos orar. Apresente a sua fé ao Senhor. Sabe aquele pai que levou o filho para os discípulos de Jesus curar, eles não conseguiram. Quando Jesus vem falar com ele, ele pede assim: Senhor, ajuda-me na pouca fé que eu tenho. Quem sabe a tua fé está pequenininha. Quem sabe você até hoje dizia: eu não tenho fé. E nesta noite você está recebendo uma semente de fé no seu coração. Vamos orar. Vamos apresentar a nossa fé ao Senhor. Ele sabe. E certamente Ele vai trabalhar. Ele vai me desafiar e te desafiar a crer, para que essa fé se desenvolva e produza na sua vida. Vamos orar. Pai, nós nos alegramos. Pai, quão maravilhoso é estarmos diante de Ti, Pai. A Tua palavra, Senhor, ela produz aquela que ela diz que produz. Tudo aquilo que ela se propõe a produzir, ela produz. E ela não volta ao céu sem que antes ela produza conforme o objetivo que ela foi enviada. Pai, a Tua palavra é enviada aos nossos corações nesta noite, com um propósito, Pai, de fazer com que a nossa fé venha crescer, venha nos estimular a darmos os passos, Senhor, que vão demonstrar a presença de uma fé, passos que estarão aperfeiçoando a nossa fé. Senhor, sonda o coração desse Teu filho, dessa Tua filha, desse Teu amado, dessa Tua amada, Senhor, que ouve a Tua palavra nesta noite, e conforme foram ouvindo, o Teu Espírito começou a mover no seu interior. Ó Pai, segundo o poder do Teu Espírito, vem direcionar. Senhor Jesus, assim como Tu deste esta palavra a este pai que estava angustiado, temeroso,
vai, o teu filho vive, e ele foi. Assim também, Senhor, segundo o teu poder, a tua graça, o teu amor, naquilo que este teu amado, essa tua amada tem vivido, envia a tua palavra, pelo poder do teu Espírito, Senhor, o teu Espírito que está agindo neste momento, o teu Espírito que está operando no interior dos corações. Senhor, vem trazendo uma palavra, Senhor Deus, de fé, de direcionamento, capaz, Senhor, de transformar, mediante a uma atitude de fé. Espírito Santo, move esse coração. Espírito Santo, dê a força necessária para que os passos sejam firmes em direção à contemplação do sobrenatural, do mover, da ação poderosa e eficaz que só tu operas mediante a um coração que crê. Opera, pois, assim, Senhor. Faz notória a tua palavra, faz notório o teu poder, glorifica o teu nome sobre cada vida que há de dar os passos de fé para o louvor da tua glória. Manifesta assim neste coração, Senhor, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Que assim, Senhor, cada um de nós venhamos a crescer em fé, venhamos, Senhor, a dar os passos da fé, conforme a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Fique firme. Eu tenho plena convicção que os teus ouvidos ouviram, que os teus ouvidos ouvirão voz do Espírito de Deus te direcionando. Amém? Que Deus abençoe você e a sua casa. Que você e a sua casa sejam referenciais de fé nessa terra. No domingo, nós estaremos novamente reunidos aqui pelo Facebook, às 18 horas, no nosso culto de adoração, de celebração. Essa mesma ministração que nós ouvimos hoje, ela no decorrer da semana vai estar disponível também lá no nosso canal no YouTube. Você pode entrar lá, assistir, acompanhar novamente e também compartilhar com outras pessoas. Seja um anunciador de palavras de vida, em nome de Jesus, amém? Um grande abraço, um ósculo santo em Cristo Jesus. Que haja paz e vida sobre a tua alma, amém.